Milhões de vidas foram perdidas durante o Holocausto nazista na Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, milhares de vidas foram salvas graças à atitude abnegada, em alguns casos heróica, de pessoas que combateram ou resistiram ao regime. Entre os que conseguiram sobreviver estavam crianças judias, como o nosso convidado de hoje, Samuel Rosenberg. Ele é médico cardiologista e autor do livro de memórias Codinome Paul Allen e veio ao Senado para um ciclo de palestras sobre o Holocausto. Eu quero dar aqui as boas-vindas ao senhor, agradecer a sua presença aqui e mostrar inicialmente o livro que o senhor escreveu, um livro de memórias, não é isso? Exatamente. Contando o codinome... Paul Allen. Paul Allen. É o pseudônimo que eu usei para me esconder durante algum tempo, durante a guerra. E o senhor está aqui em Brasília e também em outros estados falando sobre essa sua história, né? O que o senhor viveu. Exatamente. Naquele período, até porque a gente estava conversando antes aqui e o senhor contava que houve um momento da história em que várias pessoas começaram a duvidar que o Holocausto realmente tivesse acontecido. Exatamente. A minha odisseia começa em 10 de maio de 40, com a invasão alemã da Bélgica. A Bélgica foi ocupada em 18 dias e foi colocado sob uma administração militar alemã. É bom esclarecer que o senhor, a sua família na época, o senhor era criança, a sua família não era belga, era polonesa. Né? Meus pais emigraram da Polônia para a Bélgica em 1930, com uma filha, a minha irmã, que nascera em 25. Então, quando a guerra começou, eu tinha 5, ela tinha 15. As perseguições contra os judeus começaram em outubro de 40, com uma série de medidas restritivas. A primeira que obrigaram todos os judeus de se registrarem nas prefeituras da cidade onde residiam. E assim se registraram 42 mil e poucos judeus. Depois, os judeus foram demitidos do serviço público, foram proibidos de andar na rua depois de certo horário, de possuir bicicleta, rádio. Depois, eles proibiram de exercer atividade econômica por conta própria. Isso obrigou meu pai, para sobreviver, a ir trabalhar numa mina de carvão. Lá na Bélgica, em que região da Bélgica? Em Monson-sur-Sambre. Ele ia de trem, trabalhava à noite, e ele tinha um laissez-passer, que tem até uma foto no livro, para poder transitar à noite, fora do couvre-feu, fora do toque de recolher para judeus. Ele podia, porque ele trabalhava... É um documento, não? O laissez-passer é um documento que permite a passagem de ida e vinda. Para judeus, especial, válido de 19 horas até às 6 da manhã, para ele poder ir para o trabalho e voltar. O ciclo começou a se apertar em maio de 42, quando nós fomos obrigados a usar uma estrela amarela costurada na roupa, assim. Essa é a estrela que o senhor usava? A minha mesmo deixei, porque ela está escurecida pelo tempo. Eu achei melhor trazer um exemplar. Uhum. E isso foi em maio de 42. A partir o senhor tinha que idade, então? Eu tinha 7. 7 anos. 7 anos. Também nós fomos proibidos de ir à escola, frequentar uma escola pública. Na Bélgica, o ano letivo vai de setembro a junho. Então, em junho de 42, eu deixei de ir à escola, porque não poderia mais voltar a frequentar a escola quando as aulas recomeçassem. Eu não me lembro se cheguei a ter que abandonar a escola, porque eu era muito pequeno, 7 anos. Eu tenho a impressão que nas férias da Páscoa, eles já me proibiam de ir à escola. Mas nessa época o senhor ainda morava com seus pais? Morava com meus pais, para viver, na Bélgica não havia gueto. Era um gueto virtual.
né, restrições cada vez maiores, até que em julho de 42, a minha irmã recebeu uma intimação para ir trabalhar no leste. A sua irmã mais velha? É. Ela tinha que se apresentar em Malines, chama-se também em Flamengo, a Bélgica é bilíngue, Mechelen, uma caserna d'Ossin, e eles foram tão ruins que eles mandaram um rol, tem que levar tantas saias, tantas blusas, tantas roupas íntimas. Mas quem mandou essa intimação? Quem mandou foi a Associação des Juifs en Belgique, uma associação que os alemães criaram para melhor poder controlar os judeus. Inclusive, foi essa associação que distribuía essas estrelas em maio de 42. E em julho de 42, então, o ciclo se fechou e minha irmã, não sabendo, era ameaçada, né? Se não fosse, não haveria punição, e, coitada, ela, de boa fé, se apresentou, foi para aquela caserna e ela foi deportada para Auschwitz no dia 4 de agosto de 42, no comboio número 1. Nunca mais soubemos dela. Foram enviados da Bélgica para Auschwitz 28 comboios, totalizando 25 mil judeus. O mais novo tinha 39 dias de vida e o mais idoso tinha 93 anos. Naquela época, naquele ano, né, de 1942, a sua irmã nem pensou o que poderia estar acontecendo, as consequências, ainda não tinha atingido a profundidade que depois as pessoas se dariam conta. A gente não sabia porque, o que se passava na Polônia, não havia contato. Inclusive, durante algum tempo, até 41, nós ainda mandávamos pequenos pacotes de alimento, que na Bélgica era mais fácil, para os parentes na Polônia. Porque na Polônia os judeus foram colocados em guetos e depois deportados. Na Bélgica, isso começou mais tarde, começou em julho de 42. Me permite um gole d'água. Claro, claro. E o senhor... mas a sua família sabia que na Polônia, de onde eles eram... de onde eles tinham vindo, já existiam esses guetos? Nada, não sabíamos nada. E mandavam esses alimentos, essas coisas? Raramente. Depois nós também não tínhamos mais condições de mandar. Eu me lembro que mandava uma vez ou outra um pacotinho, mas depois não foi proibido até o envio. E a sua irmã, ela foi então para Auschwitz e aí parou de dar notícias e seus pais... Meus pais, então, um dia foi na sede da AJB, essa associação, e escreveu numa folha de papel alguns nomes, Auschwitz, Treblinka, Majdanek, e coitado, meu pai escreveu, mandou lá para... Não obteve resposta. Inocentemente? Inocentemente, coitado. Algumas semanas depois, em agosto de 42, início de setembro, não me lembro bem porque era pequena, nós soubemos que os judeus eram caçados de noite. Eles tinham os endereços, nós éramos registrados, né, nas prefeituras e na AJB. De madrugada, eles cercavam os prédios, entravam nas casas e levavam para Malines, para a caserna d'Ossin. E foi assim que foram presos 28 mil judeus. Quando meu pai soube disso, ele que trabalhava numa mina de carvão, ele fez amizade com operários e conseguiu um lugar, um lugar clandestino. Um esconderijo. Um esconderijo, onde nós pudéssemos viver. E nós fomos morar, então, em Marchienne d'Auchery, perto de Charleroi, na casa de uma senhora chamada Jeanne Kaiser. Ela tinha um negócio de ferro velho e o marido dela tomava conta da Eclusa. E essa casa dela era perto de Bruxelas, não? Não é perto de Mons, perto de Charleroi. A Bélgica é um país pequeno, tem 30 mil km², tamanho de Sergipe. E tudo é perto na Bélgica. Mas nessa casa,
nós ficamos lá, eu não fazia nada, ela tinha um filho chamado Rodolfo, que eu adorava, ele tinha 16 anos, eu brincava com ele, não fazia nada. E ficamos lá algum tempo, até que tivemos que sair de lá. Mas nessa casa, meus pais conheceram uma pessoa chamada Berto Clinier, que foi nosso bom anjo de guarda durante todo o período da guerra. Como, por várias razões, nós não podemos ficar na casa da Madame Jeanne Kayser, fomos morar num outro lugar, perto da mina de carvão onde meu pai trabalhava ainda, e nós morávamos no sótão, num quarto do tamanho do tapete aqui. Uhum. E não havia janela, não havia uma lucar, uma aberturazinha, não havia vidro, tinha umas tábuas, e eu tinha que ficar ali quieto, sem fazer barulho, para não incomodar os vizinhos. Não sei se eles sabiam que a gente estava lá ou não. Nessa altura o senhor já tinha o quê? Uns 8 anos? Não, tinha 7 anos ainda. 7 anos ainda? 7 anos. É a casa dessa senhora que o senhor tem na foto aí, não? Não, eu vou chegar. Ah, ainda vai chegar lá. Foi uma odisseia, né? Seu início. Foi um périplo. O inicinho. Eu invejava o cachorro que andava, que podia sair na rua para fazer xixi. Invejava os meninos que podiam brincar na rua jogando bola de neve. Eu ficava quieto, maior silêncio, porque meu pai de dia tinha que dormir para poder trabalhar à noite. Eu não tinha nada para fazer e não tinha comida também, porque nós não tínhamos selos de racionamento, nem dinheiro para comprar no mercado negro. Porque estavam escondidos, porque né? Estávamos escondidos. E a situação era um frio, o inverno 42, 43 foi terrível, muito frio. 43 graus Celsius? Não, lá é Celsius, mas na Bélgica é a menos zero, né? Ah, sim, 42, 43, o senhor está se referindo ao ano, né? O inverno de 42. Bom. Bom, mas nasci em 9 de janeiro. Então, em 9 de janeiro de 43, naquele sótão, eu ganhei o melhor presente de aniversário da minha vida. Qual foi? Um ovo para comer. Ah. Você imagina? Um ovo. A fome era grande, né? Eu estou com 78 anos, fez 70 anos agora. Que o senhor se lembra desse ovo? Nunca vou esquecê-lo. Bom, por medo de denúncia de vizinhos daquele prédio, nós voltamos para a mesma rua onde morava a Jeanne Kayser, fomos morar num barraco, tipo uma favela, um barraco de madeira, e ficamos lá, só que lá nesse lugar já podia brincar na rua com os garotos, não ia à escola, né, mas brincava. Era como se fosse uma vila, né? Não, era uma rua mesmo, uma ladeira. Para mim, como era pequeno, era muito alto, mas pode ser que não seja tão... Mas era bom. E, infelizmente, um dos garotos com quem brincava afogou-se no canal que passava por lá. O marido da Jeanne Kayser tomava conta da eclusa, que regulava o fluxo das barcaças. Então, eu, por ser amigo dele, eu fui na frente do cortejo fúnebre com a cruz. E nessa ocasião também foi a época das cinzas, todas as crianças foram para a igreja e o padre me tascou uma cruz de cinza na testa. Eu não sabia que era judeu, não entendia bolhufas, né? Mas eu cheguei em casa, lavei, acabou. Em setembro de 43, um dia, um guarda bateu lá em casa dos meus pais, nesse barraco, com uma intimação para nós apresentarmos no dia seguinte na polícia em Charleroi. Minha mãe se ajoelhou aos pés do guarda, me ajuda, se eu for lá eu vou ser presa. Ele falou, olha, minha senhora, o que eu posso fazer é o seguinte, vocês sumam daqui, eu vou dizer hoje na delegacia quando não encontrei ninguém, e amanhã eu volto, se vocês estiverem aqui eu prendo. Esse guarda, ele era da polícia belga, mas só que a polícia belga estava sob o comando dos alemães. Dos alemães. Ele foi realmente um herói. Naquela noite, conseguimos, com muito sacrifício, passar uma única noite no porão da casa da Madame Jeanne Kayser. O irmão dela morava naquela rua, nós pernoitamos no porão da casa dele por uma única noite, e de manhã nós fomos na casa da Madame Berthe Clinier, que eu mencionei que foi nosso bom anjo de guarda,
ela arranjou um lugar onde nós podemos ficar lá nas redondezas de Charleroi, numa casa, e havia ali alguns meninos judeus que ela escondia também, mas condições higiênicas péssimas. Eu até perdi cabelo, tive uma doença do couro cabeludo. De pele. Depois, na faculdade, muitos anos depois, na aula de parasitologia, eu identifiquei o Piedraia negra, o nome do fungo. Eu falei para o professor na prova oral. Eu tive isso aí. Eu tive isso aí. Eu também tive sarna, tive que tomar um banho de enxofre. Nossa. Ele me deu 10. Quer dizer, era um caso prático, um estudo de caso, né? Bom, mas isso já aqui no Brasil, né? Essas aulas já que o senhor fez medicina aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O senhor chegou no Brasil em 1950. 15 de outubro. Sozinho ou com algum familiar? Meus pais. Os seus pais também. Bom, então nós ficamos nessa casa dessa Madame P, onde tinha esses meninos, e lá também havia alguns soldados russos, prisioneiros de guerra, que trabalhavam obrigadamente como trabalho forçado nas minas de carvão, e eles haviam fugido da mina e se escondiam na casa dela. E uma madrugada, eles saíram para fazer um atentado, qualquer. E meus pais ficaram com medo que eles fossem presos e torturados e denunciassem onde nós estávamos. Então eles resolveram fugir, me acordar de madrugada, mandar que eu fosse até a estrada de ferro, até a estação, ficasse perto do fogão, um frio terrível, né, e sem falar com ninguém. E eles ficaram vagando pelas ruas até o amanhecer. Fomos na casa da Madame Berthe Clignet, que novamente nos arranjou um lugar para ir. Aí pegamos um bonde para ir num lugar chamado Gozé, na Bélgica, e numa fazenda. Só que, saltando do bonde, tinha que atravessar um bosque, nós nos perdemos, e eu comecei a chorar de fome, frio, cansaço, e acabamos dormindo debaixo de um carvalho sobre folhas secas, e de manhã alcançamos a fazenda, e minha mãe passou a ser empregada doméstica, meu pai ajudava no serviço, e eu tomei conta das galinhas e patos. Tinha um fumier, era o chiqueiro, era um monte de estrume onde eu ciscava as galinhas. Fiquei imundo, né? Deve ter ficado doente também, né? A gente dormia num quarto enorme, sem a calefação. Essa senhora, ela não se escondia, mas não nos dava comida. Comíamos nabos com vinagre. Minha mãe, às vezes, roubava um pedaço de pão para eu comer. Mas fiquei mirado. Entendi. Esquelético, né? O doutor Samuel, a gente aqui, daqui a pouco, essa entrevista, eu sei que as histórias são muitas, mas só que o tempo aqui, infelizmente, é limitado. Eu não queria esquecer essa senhora que ajudou a família dessa senhora. Eu vou pular. E a Madame Berthe Clignet, felizmente, conseguiu arranjar para meus... Bom, eu tenho que passar... Chegar num lugar onde a dona da casa não quis me deixar entrar, porque ela não queria criança. Então, meus pais ficaram na casa, trabalhando nessa casa, e eu fui na casa de uma senhora, uma solteirona, chamada Mademoiselle Lafineur, e eu fiquei lá, só que ela me deu um catecismo para ler. Eu não sabia o que era judeu, mas um catecismo, até o Concílio Vaticano II, mostrava os judeus de uma forma muito ruim, deicidas. Eu não sabia, o judeu é isso, os fariseus, a crucificação. E ela queria que eu recitasse o Padre Nosso, eu recusava. Ela queria que eu fizesse o sinal da cruz, eu não queria. Então ela me batia. Enfim, eu tive que sair dali. E minha mãe adoeceu, também teve que sair dessa casa da Madame Leonard, que não quis me deixar entrar. E a Madame Berthe Clignet finalmente arranjou documentos falsos, belgas, como meus pais, que estão aqui. Esses eram documentos as identidades falsas belgas, com outro nome. Esse era do seu pai? Esse da minha mãe. Esse do seu pai... E esse da minha mãe. E esse da sua mãe. Esses são os originais. Exatamente. Mas só que falsos, né? Falsos, documento falso. Entendi. Bom, como... Identidades da Bélgica. Só que,
naquele lugarejo, meus pais não tinham filhos, como é que eles, de onde que apareceria um menino? Então foi decidido que eu teria que me separar. Na véspera da partida, meu pai me colocou no colo e me falou: meu filho, amanhã irás embora. Não sei se jamais tornarei a ver-te, mas saibas que você é judeu. Quando a guerra acabar, se você não nos encontrar, procure ir a Bruxelas ou Antuérpia, procure um rabino que vai tomar conta de ti. No dia seguinte de manhã, levado pela minha mãe, foi entregue mediante uma senha a uma pessoa que me levou para Carignan, onde eu passei os últimos 9 meses da guerra. Essa minha ida para Carignan aconteceu no dia 20 de janeiro de 44, quinta-feira. Eu sabia que era quinta-feira porque era o dia que circulava o Gibi, uma revista em quadrinho. Muitos anos depois, no meu consultório em Copacabana, eu atendi uma senhora que me contou que o filho dela foi piloto da FAB, e foi abatido no dia 20 de janeiro de 45, na Itália. Nossa. E aí eu falei, foi numa quinta-feira. Como é que o senhor sabe? Eu resumidamente contei porque eu sabia que esse dia para mim também era importante. Bom, cheguei em Carignan, era uma família chamada Maurice et Léa Pierrard, com a filha Solange, e uma família protestante, e essa família passou a me deu uma nova identidade, passei a me chamar Paul Alain, inverteram a data de nascimento para 1º de setembro em vez de 9 de janeiro e inventaram uma história que tinha um irmão. Era a família dessa senhora, que o senhor tem a foto aí, né? O senhor mostrou ou não? Não, ainda não. Deixa eu ver. Senhora, como é que essa senhora se chama? Solange de Guilage. Solange Pierrard de Guilage. Ela, na época, tinha que 17 idade? anos. 17 anos. O senhor já tinha o quê? Eu tinha 9. 9 anos. Aí eu cheguei lá doente, me levaram no médico. Quando eu cheguei lá, o médico botou a mão na minha braguilha. Ele viu que ele cochichou algo no ouvido do padrinho, que passei a chamar os pais dele de padrinho e madrinha. E ele cochichou algo no ouvido do padrinho, vai ver que esse menino é judeu, né? E aí lá eu passei a frequentar o templo protestante, mas sem obrigação, eu acompanhava. E ali não havia televisão, na época não existia, não havia livro algum, só tinha um livro. E o padrinho falou: leia, meu filho, que um dia você vai gostar. Foi aí que era uma Bíblia, tinha o Antigo, Velho Testamento e o Novo Testamento. Foi aí que eu li a epopeia, a história da criação do mundo, Abraão, Jacó, toda a história, José no Egito, enfim, tudo, né? O Juízo, o Êxodo, enfim. E depois até eu pulei coisas que eu não entendia, Salmos e os profetas, e eu li também os Evangelhos, São Marcos, São Mateus, São Lucas. Bom, a guerra termina em 45. Mas nós fomos libertados no dia 3 de setembro de 44. Tem um episódio que eu quero contar, porque isso me marcou. Em julho de 44, havia na vizinhança deles um rexista. O nome do partido nazista belga era rexista, porque o rei Leopoldo III ele era simpatizante dos alemães. Então, ele teve que abdicar depois da guerra. E mataram um rexista, algumas casas perto do lugar, e então, daqui a pouco chegaram os SS, e cadê os homens? Não tinha homem, tem arma, vasculharam a casa, e eu tremia feito vara verde. Porque eu pensei que se ele mandasse arrear as calças, ia ver que eu era judeu. Né? Aí a madrinha viu que eu tremia, ela me deu uma tigela que eu tinha que segurar com ambas as mãos, e eu parei de tremer para não derramar a sopa. E felizmente eles foram embora, não olharam para mim, foram embora. No dia seguinte soltaram a Solange, e no dia 3 de setembro de 44 chegaram os americanos e acabaram o nosso pesadelo. E meus pais daqui a pouco vieram me buscar. Porque eles já sabiam onde é que o senhor estava, tinham um endereço exato. E a vinda para o Brasil, como é que foi? Em 1950 irrompeu a Guerra da Coreia. Os meus pais haviam passado por 2 guerras mundiais.
Meus pais são do 1900, então já haviam passado por 2 guerras mundiais. E o clima na Europa, em 1950, era numa terceira guerra mundial, como em 91, quando a guerra do Golfo, agora, também pensava-se que podia ter... E agora, talvez eu não li jornal hoje, mas com essa ameaça da Coreia do Norte, talvez haja um clima, não sei, de nova guerra mundial, né? Não sei. Então, meus pais resolveram emigrar. Nós tínhamos primos no Brasil e viemos para cá. No jornaleco eu vi, minha mãe havia uma estação judaica chamada Joint, que dava passagem. Meu pai conseguiu vista de turista para o Brasil. Minha mãe veio na terceira classe e o meu pai no porão do navio, que era a 4ª classe, porque não havia quinta. Cheguei no Brasil, quando chegou o Rio, naquela época, dia 15 de outubro, um domingo, um dia lindo. O céu azul, o mar azul, não havia favela, todas as colinas do Rio eram verdejantes. O impacto deve ter sido grande, né? Maravilha. E aqui as pessoas nem sabiam de onde ficava a Coreia. Era a época já, outubro, já começávamos a preparar de carnaval, então de vez em quando tinha os Clóvis, andavam na rua chacoalhando, eu ficava apavorado. Né? E o que também, eu sabia que no Brasil, eu não sabia nada do Brasil. No jornaleco a bordo, eu li que um tal de Getúlio Vargas vencera as eleições para presidente. Eu nunca ouvira falar desse homem. E sabia que havia muita cobra. Então, de noite, eu olhava embaixo do vaso se não tinha uma cobra escondida. E também, à noite, havia vagalume. Tinha pisca-pisca, eu achava que eram fantasmas. Eram vagalumes. Com certeza foi uma realidade bem diferente daquela que o senhor havia enfrentado tempos antes, né? Olha, doutor Samuel, queria agradecer a sua presença aqui em nossos estúdios, parabenizá-lo, né? Sobretudo pela sobrevivência, né? Obrigado. Porque a vida continua, né? Exatamente. Eu agradeço também. E parabéns também por ter se formado em medicina aqui no Brasil, né? E que foi uma grande oportunidade, né? Hoje os jovens brigam para conseguir entrar numa faculdade de medicina no Brasil, né? A disputa é enorme, né? E agradeço também a sua atenção. Nós conversamos hoje com Samuel Rosenberg. Ele é médico cardiologista e nos contou um pouco sobre a história dele como sobrevivente do Holocausto nazista. Se você tiver algum comentário, alguma crítica, entre em contato conosco pelo 0800 61 22 11, a ligação é gratuita, ou entre na nossa página na internet www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.